Graças a Deus. Meus amados, como é que está a sua vida? Como é que você está? Eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Segundo Reis 2, 9. Amém? Vocês acharam? Diz assim a palavra do Senhor: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se você não me ver, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado, para um e outro lado, e Eliseu passou. Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco, ministra tua vontade, teu querer sobre as nossas vidas. Não deixa a gente perder a esperança em Ti, Senhor, porque nós precisamos sempre do Senhor. Ser conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Você pode dar graças a Deus? Meus amados, toda vez que eu vou pregar, eu espero que seja bem rápido, né? Mas se demorar um pouquinho, Deus está tratando de cada um de nós. Eu já falei aqui em outras mensagens, e se você achasse a lâmpada mágica do gênio, e aparecesse um gênio e perguntasse para você: quais são os seus 3 desejos? Quem já viu esses tipos de filme aí? Ou só eu que vi? A pessoa pega uma lâmpada suja e limpa e sai um gênio. E o gênio fala: você tem 3 pedidos. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, algumas vezes aconteceu exatamente assim. Me pede qualquer coisa que vai acontecer. Quem é que falou isso? 2 vezes o próprio Deus falou isso. Falou isso para Salomão: me pede o que você quiser e eu vou te dar. Jesus virou para um homem também e falou assim: o que queres que eu te faça? Sei lá o que o homem falasse, Jesus ia fazer, ele tinha o poder de fazer.
Deus fala para Salomão: o que você quer? E eu vou te dar. E ele poderia pedir o que ele quisesse. Inclusive, Deus fala para ele: você podia ter pedido longevidade. Ele podia viver mais de 1000 anos. Deus atenderia. Deus é que fala isso com ele, inclusive: você poderia ter me pedido isso. E aqui, a gente vê um profeta de Deus, um homem de Deus, chamado Elias. Deus usava Elias muito poderosamente. E Elias tinha um discípulo chamado Eliseu, um ajudante, alguém que também era um profeta, ou viria ainda mais a se tornar um profeta reconhecido, Eliseu. Um dos maiores profetas que esse mundo já conheceu foi Eliseu. Mas ele era servo de Elias. E Elias vira nesse momento, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de você. Porque Elias já sabia, Eliseu sabia e os outros profetas sabiam que Elias seria tomado. Elias foi transladado, ele foi arrebatado. Elias não passou pela morte. Como é natural uma pessoa passar, Elias não passou. Ele estava na transfiguração. Moisés e Elias estavam na transfiguração de Jesus lá no monte, apareceram para Jesus. Eles não são corpos encarnados ou reencarnados, eles não morreram. Então, uma coisa que a gente precisa, depois a gente estuda aí, pergunta aí os universitários ali, o pastor Márcio, o pastor Heraldo, eles vão responder para você. Mas, veja bem, se você pudesse hoje responder a essa pergunta: o que você quer que aconteça? Faça um único pedido, pensa bem. E você soubesse que aquele pedido, seja lá o que você falar, vai acontecer, qual é o pedido que você faria? Já pensou nisso? O que você pediria a Deus? Para alguém que pudesse. Uma vez eu estava com um milionário lá em casa, milionário americano, aí põe milionário nisso. E eu estava compartilhando de um sonho, para mim era um sonho muito grande. E Deus falou comigo: ele pode realizar esse sonho seu. Esse milionário aí, para ele não faz a mínima diferença isso que você está querendo, porque eu queria uma coisa. Eu queria comprar esse prédio, eu queria comprar uma Kombi para a igreja. Ele podia realizar. E às vezes eu estou orando a Deus e eu falo: Senhor, se tem pessoas nesse mundo que poderiam realizar alguns sonhos meus, muito mais o Senhor, e eu espero no Senhor. Porque eu quero que no final das contas não haja dúvida de que a boa mão do Senhor é que fez a coisa acontecer. Agora Elias vira para Eliseu e fala: me pede qualquer coisa. O que você pediria? Alguém quer falar? O que você pediria? Eu quero mergulhar na fonte da juventude, para viver bastante. Eu queria ser rico. E Deus fala para Salomão: olha, você poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, você poderia ter pedido longevidade, mas você me pediu sabedoria. E eu vou te dar, além da sabedoria, que você vença todas as outras coisas. O dinheiro que você não me pediu, eu vou te dar. Irmão, nunca existiu um homem mais poderoso financeiramente do que Salomão. Inclusive, alguém escreveu um livro agora recentemente, está aí sobre as riquezas, a grandeza de Salomão. Nem sei se esse livro é evangélico ou não. O homem lá era cego e falou: Senhor, que eu torne a ver. Jesus sabia que ele era cego, mas perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero ver. Não adiantava ele ter muito dinheiro se ele não podia ver. Não adiantava ele ter um cão-guia, isso não ia resolver muito. Uma muleta nova, mas ele falou: eu quero ver. E Jesus curou ele voltou a enxergar. Amém? Amém, amados? Agora, o que você pediria hoje?
Meu Deus, muda aquele meu marido. Muda minha esposa. Sei lá o que você vai pedir. Meu pai queria ser rico. Sei lá. Mas eu acho interessante foi o que Eliseu pediu para Elias. O que Eliseu pediu? Hã? O que Eliseu pediu? Oi? O que ele pediu? Ora, eu entendo que naturalmente nós pediríamos alguma coisa que a gente goste muito. Sim ou não? Hã? Eu estou pedindo a Deus que hoje alguém no final do culto me convide para lanchar. Mas uma coisa boa. Vai que Deus toque em alguém agora aí, né? Não é indireta não, irmão, é direta mesmo. Mas você está entendendo? Pode ser um desejo, alguma coisa que a pessoa goste. Aí Eliseu vira para Elias e fala assim: eu peço que você me toque por porção dobrada do teu espírito. Eu quero isso aí, só que o dobro. 2 vezes mais. Aí Eliseu fala para ele o quê? Desculpa, Elias fala para Eliseu o quê? O que Eliseu falou? Elias falou? Está escrito aí. O que ele falou? Dura coisa pediste. Você pediu uma coisa muito difícil. Que dureza, hein? Em outras palavras, tu acha que a minha vida é fácil? Tu acha que é mole ser o profeta Elias? É claro que isso não está escrito aí, mas o dura coisa pediste está escrito. Dura coisa pediste. Mas se você me ver, na hora que eu for arrebatado, vai acontecer. Você só precisa estar lá. E aconteceu que Eliseu estava lá na hora que Elias foi levado, que ele viu carros de fogo ali, um redemoinho levou, Elias foi subindo e foi embora. E ele foi tocado. Se você for ver os milagres que Eliseu fez, praticamente é o dobro do que Elias fez. Deu para entender? Elias ressuscitou um morto, Eliseu 2. O rio abriu, Eliseu abriu o rio também. Coisa foi acontecendo na vida dele. Mas qual era a vida que Elias tinha? Elias vivia numa nação pecaminosa. Ele vivia no meio de um povo, ele pregava para um povo, o povo de Israel, que não era muito firme com Deus. Pregava para pessoas que ouviam, mas não praticavam. Teve um dia que Elias virou para o povo e falou assim: até quando? Até quando, povo de Deus? Até quando, igreja de Edson Passos? É como se ele estivesse falando para as pessoas ali conhecidas, né? Como eu estou falando para você. Vocês vão ficar divididos. Ou o Senhor é Deus, ou é Baal. Ou é Deus que manda essa chuva que está caindo, ou é Baal que está mandando, que vai mandar. Ou Deus manda fogo, ou é Baal. Vocês estão divididos. O povo de Israel estava contaminado. As mulheres de Israel estavam comendo comida sacrificada aos demônios. Tanto é que Elias foi levado a uma viúva do mundo. Ele não foi levado a nenhuma viúva de Israel, não. É como se Deus falasse assim: essas israelitas não merecem. Vou mandar ele lá para casa de uma pecadora, que lá ele vai comer. Lá eu vou sustentar ele durante esse período de fome. Era uma vida muito dura. Existia uma rainha malvada no trono, que ela simplesmente tinha o poder absoluto. Ela matava os profetas de Israel. Mandava alguém enfiar uma espada na barriga e cortar em 2 e o camarada morria. Profeta de Deus. E a nação toda, quase toda, havia se corrompido. Você imagina uma nação inteira corrompida e somente 7.000 pessoas ficaram.
Eu digo uma coisa para você, irmão. Não é meia dúzia, não é uma pessoa na base da caneta que vai dizer para mim como eu devo educar os meus filhos. Não é meia dúzia que vai dizer para mim que eu tenho que aceitar a prática homossexual. Ora, desde que eu me entendo por gente, homossexualidade sempre existiu, sim ou não? Na Bíblia Sagrada diz que uma cidade foi destruída por conta dessas coisas. Sodoma e Gomorra. Essa prática já existe há milênios. E o Arnaldo Jabor falou assim, olha, antigamente no Brasil era uma coisa que as pessoas ignoravam, mas estava aí. Depois passou a ser uma coisa aceitável. Agora passa a ser normal. Deixa eu ir embora desse país antes que se torne obrigatório. Arnaldo Jabor. É mais ou menos assim a história dele lá. Não é uma meia dúzia que vai dizer para mim que eu tenho que aceitar o aborto. Agora, uma coisa eu digo para você. Se houver um plebiscito, onde 220 milhões de pessoas vão votar, e 110 milhões e um votar a favor do aborto, esse país tem que aceitar o aborto. Essa fazer parte da lei. Esse país pode aceitar a maconha, pode aceitar o crime, pode aceitar o que seja lá o que for. Que se matar uma pessoa para roubar o celular, isso não tem problema nenhum. A nação escolheu isso. O povo de Israel se inclinou perante Baal. Por isso, tinha uma rainha daquele jeito. E ela estava matando profetas. Amanhã começa, está repreendido em nome de Jesus, uma perseguição contra a igreja, e os pastores não podem pregar o que eu estou pregando aqui agora. Não podem falar livremente o que eu estou falando aqui agora. Não sei se você sabe, mas o direito de expressão que está na Constituição está sendo cerceado. Você não pode falar. Ué, mas está escrito, uma lei, eu posso falar o que eu quiser. Sim ou não? Mas depende para quem você fala. Até quem tem foro privilegiado, que pode falar o que quiser, não pode mais. E as pessoas estão caladas. As pessoas estão... Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E há um povo evangélico triunfalista. Jesus é o Deus dessa nação. E quem é o Deus da Venezuela? Quem é o Deus de Cuba? Da Ucrânia? E quem é o Deus do Brasil? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, no dia 30 de outubro, não tirou o título dele e vai lá numa zona eleitoral votar em ninguém. Deus não vota, mas quem vota sou eu e você. O futuro que você quer para essa nação está na sua assinatura, na minha e na sua. Ah, mas a minha só não faz. Tem uma historinha aqui que eu mandei para algumas pessoas. Tá aqui, ó. A formiga com ódio da cigarra votou no inseticida. Conhece essa história? A formiga com ódio da cigarra votou no inseticida. Morreram todos, inclusive o grilo que votou nulo. Mandei para você. Quem vota nulo vai junto, meu irmão. Você precisa se posicionar. Precisa ter posição. Não, eu não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Qual é o contrário do nem? Entendeu? Não, sai
Sai de cima do muro, irmão. Então cai logo para o lado de lá. Porque Deus está falando com Elias, usando Elias, até quando vocês vão estar cocheando entre dois pensamentos? Ou o Senhor é Deus, ou é o diabo, ou é Baal. Antigamente, eu sempre soube que existia satanismo, mas agora você clica na internet, está lá o camarada ensinando a ser satanista, descaradamente. Eu estou passando lá as páginas, aparece o satanista lá. Os nossos dias estão sendo difíceis. A gente está vivendo dias muito difíceis. Você sabia que na igreja do Nazareno já teve uma época que era proibido ir ao cinema? Sabia disso? Quem sabia disso aqui? Quem viveu essa época? Eu vivi. O Ícaro viveu lá, está lá com a mão levantada lá. A gente não ia no cinema porque era pecado. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje eu vejo o que eu quiser na minha casa, embaixo do meu cobertor, no banheiro da minha casa. Hoje eu vejo o que eu quiser. Por isso que a igreja de Nazareno teve que tirar isso. Não é mais pecado ir ao cinema. Porque o pecado é uma intenção do coração. Podendo ir ou não, as pessoas estão dentro da igreja, às vezes, com desejo de pecar, desejo de sair, desejo de... Uma chuva impede a pessoa de vir à igreja? Um frio impede? O jogo do time impede? Eu não acho que as pessoas estão divididas, não. Elas já estão tomando a decisão há muito tempo. E Elias fala para Eliseu: o que você quer? Se fosse outro, ia falar assim: rapaz, eu quero ser rico. Eu estou com um problema aí, eu preciso resolver. Eu quero casar. Eu quero me formar na faculdade. Sei lá o que vai pedir. Mas uma coisa é que Eliseu falou assim: eu quero porção dobrada desse ministério, do teu espírito. O que Eliseu admirava? Qual era a referência de Eliseu? Quem são os teus referenciais, irmão? Em quem você vota? Em quem você está assinando que você concorda com as práticas daquela pessoa? Porque você tá assinando embaixo. O voto é seu, é secreto, faz o que você quiser, o livre-arbítrio é teu, mas assume as consequências, assume os atos, pois eu quero continuar pregando para a minha família, para os meus filhos, que o crime não compensa. Pecar contra Deus leva para o inferno. Não ser fiel dizimista, segundo a palavra, é o mesmo que roubar de Deus. Está escrito, não fui eu que falei isso não. E que dar o dízimo é uma coisa muito prazerosa, misericórdia, meu Deus. Teve uma irmã domingo passado que veio para mim chorando, em lágrimas. Pastor, eu falei: o que foi, irmã? Está faltando 15 reais dentro desse envelope. Meu dízimo não está completo. Mas pastor, eu vou fazer um pix de 15 reais. Eu falei: então está resolvido. Porque ela escreveu um valor, sei lá quanto, 15. Mas só tinha o sei lá quanto. Eu falo a verdade, eu sei, né? Que ela falou para mim. Ela me mostrou o envelope. Mas pastor, eu vou fazer um pix. Eu falei: Deus te abençoe, minha irmã. Aí já tinha passado a oferta. Onde é que eu coloco? Coloca ali, ó, entrega lá. E ela entregou. E estava depois, eu vi lá escrito. Eu fiz questão de ver. A irmã escreveu: está faltando 15, mas eu vou fazer um pix.
tem para algumas pessoas, é tão alegre dar para Deus que quando não dá fica triste. Deu para entender a diferença? Ela sofre porque ela não está conseguindo fazer o que ela gostaria de fazer. Eu queria dar mais, pastor. Eu queria fazer mais. E Eliseu fala para Elias: eu estou olhando a tua vida, eu tenho visto você, e eu quero esse ministério. Simplesmente ele estava entrando num ministério onde era a profissão mais perigosa, ser profeta naqueles dias. Corria um risco muito sério de morrer a qualquer momento. Eliseu estava entrando cá entre nós numa furada. Entendeu? Sabe qual a profissão boa para você entrar hoje? Fazer parte do exército da Ucrânia. Quem gostaria? Hã? Por que é perigoso? Porque fazer parte do exército brasileiro é uma coisa, não está em guerra com ninguém, mas a Ucrânia está em guerra. E estão convocando agora toda a nação lá da Rússia, os reservistas, para voltar ativa para entrar na guerra. Soube disso esses dias? Eu sou primeira classe. Eu fiz treinamento de dar tiro e tudo. Se eu tivesse uma guerra no Brasil, eu seria um dos primeiros convocados. Se o contingente que hoje existe não for suficiente, chama quem está na reserva. Chama quem é a primeira classe, eu estaria lá. Botaria o uniforme e iria para a guerra. E está acontecendo isso na Rússia. Então, ser profeta na época de Eliseu era profissão de risco. Era um perigo muito grande. Mas ele queria a porção dobrada. O que você admira? Quem você admira? Alguém me falou hoje que tem gente que fala assim: ah, eu gosto da Anitta porque ela é empreendedora. Porque ela é uma vencedora. É isso que você admira? Aí o homem vai lá, homem vai lá na internet e coloca: meu marido morreu, o homem. E aí os evangélicos vão lá e curtem aquele comentário. Ô irmão, você está dizendo, você já está dizendo. Não precisa falar nada, mas tem que falar a favor. Tem que falar a favor. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu estou errado naquilo que eu estou falando aqui agora, pregando o que eu prego, se eu estou errado, você discorda de mim, então me liberta, por favor. Me procura no final desse culto e me mostra a verdade. Pelo amor de Deus, não me deixa continuar no erro. Mas se eu ver alguma coisa errada, pode ter certeza que eu vou falar. As pessoas estão assim, discorda delas, dá a sua opinião, e você vai saber se ela vai te excluir ou não do Facebook, do Instagram. Elas não suportam ouvir. Não existe a outra vertente. Eu já falei aqui, eu tenho pessoas lésbicas como amigas no Facebook, macumbeiros, e põe lá o filme da macumba. Eu já vi. Por que eu não excluo? Ué, Jesus andava no meio de quem? Jesus andava no meio de quem? Dos pecadores. Quando eu ponho lá uma mensagem, ele fará outra vez, vai para quem? Vai para todo mundo. Pelo menos eu acho, vai para todo mundo que é meu contato. Não é porque a pessoa pensa diferente que eu tenho que excluir, tenho que cortar. Teve uma que eu excluí. Essa eu vou dizer o porquê. Estava filmando pelada as partes íntimas e postando, aí não dá, né?
Aí, quem entrasse para ver os meus amigos ia ver aquilo lá. Eu falei, não dá. Mas quem quiser ver macumba, pode entrar lá, tem um pessoal lá também. Mas me convença que eu estou errado, me mostra. Porque o que essa geração tolerar, a próxima vai abraçar. John Wesley falou isso. E quando eu me calo, eu estou concordando. Mas olha para mim aqui. Se eu estou errado, acabar o culto, pastor, o senhor está errado. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. E aí me liberta. Se a religião que eu sigo, ela está errada, me mostra qual é a verdadeira. Me mostra um Salvador. Eu vou ter o prazer de seguir esse Salvador, se ele for verdadeiro. Mas uma coisa eu vou falar para você. Você que está dentro da igreja, com pensamentos do mundo, onde está o cristianismo? Aonde está o evangelho se as minhas práticas pecaminosas continuam as mesmas, mesmo dentro da igreja? Elias estava combatendo o povo e agora Eliseu queria. Sabe, irmãos, eu cresci numa igreja. O nome do pastor é Amadeu Aparecido Teixeira. Nunca foi fácil para mim ter esse nome. Já pisei na bola muitas vezes. Já falei aqui outro domingo que eu vivia no altar para pedir perdão dos meus pecados. Já confessei tudo da minha vida e mais um pouco para ele. Se você descobrir qualquer coisa, pode ir lá que ele já sabe. Pode ir lá. Já falei para minha esposa, você pode ir lá no pastor e falar o que você quiser. Um dia ela foi mesmo. Um dia ela foi. Aí, vou lá no pastor. Falei que podia ir, vai. Vou. Aí voltou. Fui lá no pastor. Aí o pastor me procurou aquela semana. Ah, tua esposa me procurou esta semana. É, pastor. Como é que foi? Falou isso. E você precisa fazer isso. E toma isso. Aí eu cheguei em casa. Ela ficou me olhando e está me olhando até hoje. Nunca falei o que a gente conversou. Mas eu não falei que podia falar? O problema é que tem um monte de gente vivendo de aparência, irmão. Vive de aparência. Parece crente. Parece evangélico. Eu vou botar um áudio aqui, não sei se vai dar certo, que nosso aparelho ficou ruim, por isso que a gente está sem aí, ó. Mas o pastor Heraldo me mandou esse vídeo aqui. Se você que tiver que brigar com alguém, levanta a mão aí, pastor. Olha lá, ficou até de pé, ó. Deus deu a ele um ministério da rebordosa. Conhece esse ministério? Se posicionou? O pastor Heraldo voltava em partidos que eu falei, cara, misericórdia, Heraldo, se converte, varão. Não foi? Mas eu falava com ele, ele não deixou de ser pastor aqui por conta disso não, irmão. E nunca votei no... Bom, aí ele me mandou isso aqui, vê se dá para ouvir bem, se não der, fica para a próxima. Isso aqui é um pastor. Quer ver uma coisa? Por que o Trovão hoje, se pregar na Coreia do Norte, vai preso? Trovão é o nome dele. Oi? Como é que é o nome? Júlio Trovão, quem conhece? Aí.
A maioria aí conhece. Quer ver uma coisa? Por que o trovão hoje, se pregar na Coreia do Norte, vai preso? Por que o trovão, se pregar lá, vai preso? Porque a lei não permite. E quem fez as leis que proíbem o evangelho de ser pregado na Coreia do Norte? Os políticos. Por que eu não posso pregar no Irã? Por que eu não posso pregar no Afeganistão? Por que eu não posso pregar no Azerbaijão? Porque se eu pregar na Índia, eu vou ser preso. Porque se eu pregar nos países da janela 10x40, eu serei preso. Porque a lei lá não permite. E olha para mim, até quando a gente vai abrir a boca e vai dizer trovão, mas aqui no Brasil Deus está no controle. Deus está no controle do Brasil, sim ou não? Sim ou não? Mas Deus está no controle da Venezuela também? Sim ou não? Se Deus está no controle da Venezuela, por que eles passam fome? Porque estão comendo comida do lixo, comendo rato, comendo cachorro. Por que se Deus não perdeu o controle da Venezuela? Porque hoje você chega na Argentina e com 1 milhão de pesos, há 10 anos atrás você comprava um apartamento. E hoje, no atual governo, com 1 milhão de pesos, você coloca em cima do seu colo para abastecer o tanque do seu carro. Os argentinos que estão comendo comida do lixo, será que Deus perdeu o controle da Argentina? Sim ou não? Mas se Deus não perde o controle, se Deus está no controle, por que eles estão padecendo? Por uma razão, sabe qual é? Deus não vai para a urna. Deus não vota. Vou falar uma coisa para você aqui, para mim entrar. Eu vi um venezuelano dizendo assim: estou 2 anos sem comer carne. Sabe quantos anos ele tem? 7. Pergunta se ele votou. Ele não votou. Sabe quantos? Há 18 anos atrás, a Venezuela era um dos países mais ricos do mundo. Demorou 10 anos para ficar na miséria. Olha para mim, foi aquela criança que foi votar ou foi seus pais? Aprenda o que você vai decidir hoje. Seus filhos vão sofrer a consequência. Você pode até morrer e eu morrer, mas a consequência fica. Que é isso, trovão? Filho, câncer, AIDS, tudo que é miséria é consequência de um casal que já está morto, mas as consequências estão vivas, Adão e Eva. Até hoje pago pelo preço deles. Eu não estava lá, mas eu pago pelo preço da escolha deles errada. Está todo mundo de olho no nosso país. Está todo mundo de olho aqui, ó, no nosso país. Eu fico desesperado, irmão. Que o camarada está aí a 3x4 dizendo que vai entrar, se voltar para o poder, vai regular as redes sociais. Se entrar para o poder de novo, vai liberar o aborto aqui no Brasil, vai descriminalizar. O outro lá do Rio de Janeiro, Freixo, quer colocar pequenas quantidades de droga na mão de qualquer cidadão para usar. São gente do inferno, irmão. Gente que vem com o coração de Satanás. Me perdoa. Olha, eu vou falar, vai ficar com raiva de mim, mas fica, eu já estou aqui mesmo. Você que se diz ser crente, apoie a gente que defende aborto, liberação das drogas, que defende a pedofilia. Você não é crente não, você é qualquer coisa, mas não é crente, porque crente coaduna com aquilo que a palavra diz. Uai, seu app de vídeos curtos. Eu dei uma oferta de 700 e poucos dólares para um pastor venezuelano. Eu fiz uma campanha aqui na igreja e levei esse dinheiro. Eu queria ter dado $1.000. $1.000 hoje está R$5.250. Mais ou menos. Mas eu só consegui levar 700 e poucos, uns R$4.000. Com muita luta, e eu virei para ele, eu falei: pastor, se eu for na Venezuela, o senhor não vai ganhar oferta, porque só a passagem tudo está muito caro. Eu vou aí, vou te visitar, e eu prefiro te dar o dinheiro. E como eu iria para a Colômbia, e ele também estaria lá, porque alguém pagou para ele ir, a sede lá pagou para ele ir à Colômbia, ele não pode pagar.
eu encontrei aquele pastor e no segundo ou terceiro dia lá da conferência, da convenção do plano do mestre, falei, pastor, aqui ó, uma oferta para o senhor. Era só dólar. Eu sei que na hora ele não contou, né, aquela ética e tal, botou no bolso, agradeceu e foi embora. Aí foi lá para o hotel dele. No dia seguinte, aquele irmão só faltava me beijar. Ele bem mais alto. Pastor, obrigado. O que eu posso fazer pelo senhor? Eu falei, nada, irmão, só hora, não quero nada. Eu queria fazer alguma coisa por alguém na Venezuela. Eu conheço o senhor, então eu estou te dando isso. E aí passou. No outro dia eu falei, pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. O que significa esse dinheiro que eu te dei? Porque eu não sei quanto isso aí vale lá. Estávamos no mês de setembro. Ele falou, pastor, isso aí é o meu salário até julho do ano que vem. E deixa eu falar uma coisa para você. Ele é o superintendente do distrito. É um salário de superintendente para ele e a família toda durante setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Uns 10 meses ou 11. Quase um ano inteiro de salário que eu estava dando para ele. 700 e poucos dólares. Ô irmãos, Deus não vai votar não, mas nós votamos. Agora, se eu estou errado, me convença que eu estou errado. Me mostra, pastor, o senhor está errado. Esse pastor aí está errado. Mas deixa eu falar, o que ele falou, a Venezuela, há 18 anos atrás, era um dos países mais ricos do mundo. É o maior produtor de petróleo do planeta hoje. O Brasil, o país vive na miséria. O Brasil não... Nós vamos orar e jejuar até lá, irmão. Porque uma coisa eu sei, se essa nação escolher, qualquer caminho que seja, nós vamos pagar por isso. Seja bom, seja ruim, nós vamos sofrer. O bem ou o mal das nossas escolhas. Se essa nação decidir pela homossexualidade, então o Brasil vai ser homossexual. Tem gente que fala assim para mim, pastor, eu posso votar na loteria, porque é um jogo legalizado, e o dia que legalizar as drogas, tu vai usar também? O dia que legalizar o homossexualismo, você vai ser homossexual também? O dia que liberar o aborto, você vai abortar também? A Bíblia fala que tem pessoas que criam leis injustas. O dia que isso tudo virar lei, meu irmão, eu vou continuar com a lei de Deus, a palavra de Deus. Porque eu sou de Deus, eu sou cristão, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Pode ser que eu seja preso por isso, até morto. Mas eu não vou negar minha fé em Jesus Cristo. E eu estou falando de uma pessoa que morreu por ser fiel. Jesus morreu sem ter pecado nenhum. Eu já pequei, mas ele não. Fica firme com Deus, meu irmão, e muda de opinião. Pastor Heraldo mudou de opinião. Pode conversar com ele. Petista doente aí. Mas ele começou a ver. Eu só não consegui mudar o time dele, né? Porque aqui na igreja, não sei se vocês sabem o time que você deve torcer, você sabe? Não é o dele, não. Qual é o time dele? Oi? O pessoal nem sabe, pastor, não é muito conhecido, não. Qual é o time que tem que torcer nessa igreja para ser membro aqui? É o Santos. Está na Bíblia, não está? Não está na Bíblia? Ser de Santos porque eu sou Santos, pronto. Estou brincando, gente, isso é brincadeira. É o time do Genesi. Qual é, Genesi? Fala direito. Olha, ele não consegue mais, não está rindo. Jesus. Mas, irmãos, estou muito aberto para você me procurar, você expressar a sua opinião. Só não me bloqueia lá no seu WhatsApp, não, tá bom? Não me bloqueia no Facebook, não. Não me bloqueia no Instagram, não.
eu gosto de você. Amém? Você é meu fechamento. Ah, irmão, mas eu vou te falar. Eu nunca disse para os meus filhos em quem eles deveriam votar. Eu nunca disse para os meus filhos que eles deveriam ser batizados. Você acredita nisso? Eu nunca disse para os meus filhos que eles deveriam ministrar no altar de Deus, na igreja. Eu prego o evangelho aqui, mesma coisa que eu prego para você e para os seus filhos. Mas eles estão tomando suas decisões. Amém? Estão tomando suas decisões. Eu não preciso falar essas coisas, mas eu vou falar. Um dia minha filha está descendo a escada lá de casa de saia e eu fiz uma coisa errada. Confesso a você que eu errei. Eu levantei a saia dela. Aquele transtorno que às vezes dá, né? Quero ver isso aqui. E quando eu levantei, ela estava de bermuda por baixo. Ela falou assim: pai, eu aprendi o certo. Cara, aquilo me deu um tapa que eu não consigo sair, pai, de saia sem usar uma roupa por baixo. Eu falei: me perdoa, minha filha. E nunca mais eu... Mas teve um dia que ela falou: pai, a minha roupa tá boa para eu sair, para eu ir para a igreja? Eu falei para ela assim: se sua mãe vestir essa roupa, você pode usar. Olha para sua mãe. Eu queria que você... Eu quero encerrar aqui. Talvez eu não seja uma referência boa para você. Talvez o que eu estou falando aqui te ofenda. Porque tem um momento que as pessoas não vão suportar ouvir a sã doutrina. Mas você vai ser a cópia do que você está defendendo. Você vai ser igualzinho quem você defende. O que você acredita. E se você está apoiando determinadas situações, e é isso que te dá paz no coração, segue isso aí, meu irmão. Você vai ser isso aí no futuro. O seu futuro está sendo escrito por conta das suas decisões hoje. Sabe o que eu decidi na minha vida? Eu decidi seguir um velho de quase 70 e poucos anos, chamado Amadeu Aparecido Teixeira. E em outras palavras eu disse para ele assim: eu quero o ministério que Deus te deu, eu quero seguir esse ministério. Eu quero seguir uma vida santa que o Senhor tem com Deus. Eu nunca vi Jesus, mas já vi sua vida. Deu para entender? Eu posso não ser uma referência para você, mas segue alguém. Segue alguém. Segue alguém. Eliseu seguia Elias e falou: eu quero ser igual a você, só que 2 vezes mais. Agora, se eu sou uma pessoa que você considera o seu pastor, alguém que é digno de você prestar atenção e ouvir, então segue o seu pastor. Tenha um pastoreio. Porque olha para o meu nariz aqui, irmão. Eu não sou dono do meu nariz. O Senhor Jesus é o dono dele, eu já dei para ele. E deixa eu falar uma coisa para você. O meu nariz está enfiado aqui, ó. Agora eu encerro aqui as minhas palavras. Falei com o pastor Heraldo, acho, essa semana, que um dia eu virei para o meu pastor e eu falei para ele assim, já falei algumas vezes, não foi uma vez só. Eu falei para ele assim: pastor, eu temo a Deus, mas temo ao Senhor também. Eu tenho um temor quando Deus usa o Senhor para falar comigo. Eu presto atenção. Amadeu, vem aqui que eu quero conversar com você. Meu irmão, já vou tremendo, eu não sei o que é. Eu sou pastor de uma igreja independente, nós pagamos as nossas contas, nós não devemos nada para ninguém, graças a Deus, amém? Os próximos dias estou viajando para os Estados Unidos, as pessoas estão pagando para eu ir.
e vão me dar oferta para ouvir o que eu tenho para falar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um pastor aqui na terra e está vivo. Tem a mesma idade que meu pai, só é um pouquinho mais velho. E eu obedeço. Eu obedeço. E eu quero continuar debaixo dessa cobertura. Eu não quero andar à mercê de mim mesmo. Eu não quero achar que eu sou autossuficiente, que eu sou certinho em tudo, não quero nada disso não. E qualquer um aqui, que eu já falei agora, é a terceira vez ou quarta que eu falo nessa mensagem. Qualquer um que vier falar, pastor, o senhor está errado e a verdade é essa. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Se alguém falar, tenho algo melhor do que o plano do mestre. Quem fala mal do plano do mestre faz nada, né? Tenho algo melhor do que o plano do mestre. Então me mostra que eu vou seguir, eu vou ter o maior prazer de fazer, para dar certo. Mas fora isso, quem tem que ensinar sou eu. Senhor, fica de pé no seu lugar. Senhor, nosso Deus e Pai. Ó Deus, esse exemplo do profeta Eliseu está na Bíblia Sagrada. Mas tem pessoas, meu Pai, que estão dentro da igreja, estão dentro de um ministério, estão dentro de um pastoreio, mas não obedecem a esse pastoreio, não se submetem, estão aqui dentro falando outra mensagem. Meu Deus, eu peço que o Senhor tire essas pessoas daqui em nome de Jesus, para que nós não venhamos perder o trigo, porque tem um joio maligno contaminando. Ah, meu Deus, eu já perdi muitas pessoas que eu amava, mas era o Senhor afastando, era o Senhor tirando. E meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue a tua obra. Eu amo a todos, assim como Samuel amava Saul, mas o Senhor não tinha pena de Saul, o Senhor julgou Saul. Ó Deus, eu oro para que esses políticos, essas autoridades se arrependam, mas vai chegar o momento que elas serão julgadas, assim como Jezabel foi, assim como Acabe foi, assim como Atalia foi, assim como os filhos de Acabe, Jeroboão e tantos outros foram, assim como, ó Deus, o próprio Azael, rei da Síria, foi. Ó Deus, o Senhor vai fazer justiça nessa nação. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor intervenha na mente e no coração das pessoas, porque existem milhões de brasileiros que estão ouvindo a opinião de Luciano Huck, como se ele fosse um grande exemplo de vida para a minha vida, o que não é, meu Pai. Não é não, meu Deus. Não é o Homem-Aranha, não é o Superman, não é o Homem de Ferro, mas é o pastor Heraldo, é o pastor Márcio, é o ministro Bruno, é o ministro Felipe. Esses são os referenciais dessa igreja. São essas mulheres de Deus nessa igreja que eu tenho que olhar para a vida delas, meu Pai, e me inspirar em continuar servindo ao Senhor. A ministra Raquel ali, meu Deus. Não só ministros, mas mulheres de Deus aqui, comprometidas com o Senhor. Está ali a Luciara, meu Pai, está ali a minha esposa, está ali a Cíntia, meu Deus, essas mulheres é que são admiráveis. É para pessoas de Deus que nós temos que olhar. Como hoje de manhã, meu Deus, eu dei oportunidade aqui para o Rodrigo Laeber falar, e alguém ofereceu para ele na semana passada R$1,5 milhão, para ele abandonar a sua candidatura. E graças a Deus que ele perdeu a eleição e perdeu essa propina também, graças a Deus. Quero que um dia ele pregue o evangelho aqui nesse microfone, porque ele é um homem de Deus. E assim, meu Deus, eu quero que o Senhor use essa pessoa para se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, porque uma nação inteira se virou contra o Senhor, mas Eliseu estava olhando para o homem de Deus chamado Elias e queria servir ao Senhor. Talvez nós não vamos agradar muita gente, a gente vai perder amigos no Instagram. Meu Deus, não importa, eu não quero perder a minha salvação.
Eu não me importo em perder amigos no Facebook, eu não posso perder a minha salvação no Lifebook de Deus, no livro da vida eterna. Porque, meu Deus, tem evangélicos apoiando o errado, o pecado, e não estão nem aí. E quando alguém se posiciona, são excluídos, e as pessoas de baixa estima, as pessoas fracas, elas se submetem a ter que concordar com a manipulação. E, meu Deus, o Senhor sabe que eu não estou aqui manipulando ninguém. Pastor Heraldo, quantas vezes eu conversei com ele, não vota nessa pessoa. Não, vou votar, pastor. Nunca deixou de ser pastor, nunca manipulei, o Senhor sabe disso. Mas graças a Deus eu orei por ele, o Senhor mostrou, tem mostrado. E assim outros, meu Deus, que o Senhor abra o entendimento, porque o Deus deste século tem cegado os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho verdadeiro de Deus. Eu oro para que haja uma libertação nessa igreja e nessa nação inteira, meu Pai. Meu Deus, eu peço a Tua intervenção, isso o Senhor pode fazer. Eu peço que o Senhor controle mesmo e não permita que o mal prevaleça. O Senhor permitiu que Jezabel estivesse no trono. O Senhor permitiu Acabe. Elias foi embora, mas a Jezabel continuou. Eu não quero que isso continue, meu Deus, eu quero um país admirável. O Brasil hoje, ele tem, meu Pai, a menor inflação do que a Inglaterra, do que os próprios Estados Unidos. Eu tenho recebido mensagens de americanos pela primeira vez reclamando, o irmão Fred e outras pessoas que estão sofrendo nos Estados Unidos da América. Meu Deus, aquela nação que é o paladino da liberdade religiosa está sofrendo. Meu Deus, cuida daquela nação, cuida do Brasil e abençoa Israel. Eu oro pela paz de Jerusalém. Como diz a tua palavra, eu abençoarei os que desejarem a paz de Jerusalém. Então eu oro pela paz de Jerusalém, porque eu quero ser abençoado. E nos ajude a votar certo, meu Pai. Nos orienta, liberta mentes e corações. Mas eu não falo só de eleição, meu Deus, eu falo de um coração convertido ao Senhor. Eu não tenho nada com a Anitta, meu Deus. Isso não é exemplo para mim, meu Pai. Orienta as pessoas aqui dessa igreja, meu Deus. Nos liberta dessas coisas do mundo. Quando vem um ministro me perguntar, meu Deus, se ele pode não vir mais à igreja domingo, meu Deus. Ou alguém vem, pastor, eu posso fazer tatuagem? Eu posso me drogar? Meu Deus, eu já vi pessoas me virem me perguntar coisas. Pastor, abençoa o meu divórcio, estamos bem. Como se fosse tudo natural. Meu Deus. Talvez eu esteja errado, mas eu vi isso tudo na tua palavra. Então me mostra que isso aqui não é verdade, porque diz aqui que passarão os céus e a terra, porém as tuas palavras jamais passarão. Me ajuda, porque os dias são tão difíceis. Ajuda o meu irmão a se posicionar, ajuda essa igreja, que essa seja uma igreja comprometida com o Senhor e com a tua palavra. E um dia nós possamos ouvir do Senhor: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Graças a Deus. Eu te louvo e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja?